Muito bem, pessoal. Feliz quarta-feira para algumas pessoas em Nova York. Mamdani venceu. Ok, essa é meio que a grande notícia. O establishment republicano tem muitas desculpas em relação a essa vitória. As desculpas vão desde dizer que houve muita briga interna no lado conservador, até afirmar que o país foi tomado por jihadistas. Ou seja, você pode imaginar, eles têm uma desculpa para tudo? Acho que a resposta correta é que o establishment está simplesmente em completa negação. De esquerda à direita, o que está acontecendo é um movimento populista. E o que está acontecendo é que estamos realmente cansados do sionismo, estamos realmente cansados de mentiras. Nesse mesmo sentido, caso você tenha perdido, Brett Cooper aparentemente é o novo Hitler, o que me faz pensar, será que não poderíamos receber esses alertas no iPhone, tipo Amber Alerts, mas um alerta geral de Hitler, para podermos acompanhar quem é a nova pessoa que disse algo totalmente sensato e por isso agora está sendo acusada de cometer um holocausto? Seria mais fácil assim para mim, como usuário de iPhone. Hoje, na verdade, é a Brett Cooper. Então aí está a sua atualização. E nas notícias sobre Charlie Kirk, nada faz sentido ainda. Menos ainda o pedido e a janela de confirmação sobre o evento da UVU. Vou mostrar isso para vocês. Hoje eu trouxe as provas, como de costume. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Vou dizer pra vocês, existem muitos estágios do luto. O que ninguém te conta é quando você passa por todos os estágios. Você já aceitou que essa pessoa não vai voltar. E aí dá vontade de dar um soco na cara de quem mente sobre tudo. Estou lá. Tudo o que eles estão nos dizendo é uma loucura, ok? Acordo e aprendo algo novo. E eu fico com raiva. Estou com muita raiva. Estou descontando na equipe. Eu penso, não, isso não faz nenhum sentido. Não consigo explicar por que isso não faz sentido, já que participei do programa Turning Point USA. Mas cada pequena mudança me conecta com o momento presente. É algo muito pessoal. Eu sei como a Turning Point organiza seus eventos. Há coisas que o mundo desconhece, mas que eu presenciei. E foi por isso que eu disse, sabe de uma coisa? Vamos vasculhar meus e-mails. Eu pensei, Savannah, vamos voltar para que possamos compartilhar essas coisas com o mundo, para que vocês possam se juntar a mim na minha frustração de querer dar um soco na cara de alguém, qualquer pessoa, ok? Então, ontem mencionamos que o cronograma é absolutamente absurdo. Ok, o absurdo absoluto do Turning Point, como descobrimos, foi ter recebido um pedido de Charlie, da UVU, para que Charlie falasse em seu campus em meados de julho. Ok. Apenas algumas semanas antes de sua morte. Em meados de julho, eles recebem um pedido. Charlie pode falar no campus? E então eles imediatamente aprovam o pedido e agendam essa parada como a primeira dele, cerca de 6 semanas depois. Isso nunca aconteceu em toda a minha experiência fazendo visitas guiadas ao campus, ok? Esta foi uma parada da turnê. E você recebe esses pedidos meses antes de começar a analisá-los. Quer dizer, vou te mostrar a prova real para que você possa entender o quão atípica é essa situação, ok? Charlie e eu fomos em turnê juntos em abril de 2024. Na verdade, também dividimos a produção em alguns locais porque eles querem abranger o maior número possível de locais nos Estados Unidos. E abril de 2024 foi quando nossos eventos no campus começaram. Agora vou te mostrar um e-mail de quando começamos a planejar isso. Ok, então lembre-se, no fundo da sua mente, esse pedido para UVU chegou em julho e eles aprovaram para setembro. Para o meu evento de abril de 2024. Evento. Aqui é quando começamos a planejar. Aqui está um e-mail. Ok? Você vai notar que esse e-mail chegou em outubro de 2023. Eles me disseram, aqui estão os eventos. Como já mencionei brevemente, estamos nos estágios iniciais de planejamento e solicitação de salas para as escolas para o próximo semestre. Avise, estes itens estão sujeitos à disponibilidade e aprovação. Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, que acho que foi o que acabamos fazendo. Universidade de Pittsburgh, o que eu acho que fizemos. E a Universidade do Alabama. Estamos falando de eventos do final de março e início de abril, ok, em outubro de 2023. Estou dizendo para vocês, quando voltamos e olhamos o calendário e vemos que esse pedido foi feito em meados de julho, isso me deixa louco.
Isso simplesmente grita pra mim que foi um trabalho interno, certo? Essa sempre foi uma circunstância. Isso não foi algo especial que aconteceu. Eles sempre diziam que recebiam pedidos na primavera que não conseguiam atender. E então eles meio que adiavam esses pedidos e revisitavam esses campi, tentando cobrir todos os corredores dos Estados Unidos no semestre seguinte, que seria no outono. Eles voltavam atrás. Você não é aprovado instantaneamente para um evento na Turning Point USA. Isso cheira a trabalho interno. É assim que eu me sinto. E quanto mais aprendemos sobre a história, as pequenas mudanças que acontecem, as coisas inexplicáveis que estamos descobrindo, fica cada vez mais claro que, de alguma forma, em algum nível, em algum estágio, a Turning Point USA está envolvida porque eles não nos dão nenhuma clareza. Por quê? Porque isso foi aprovado tão rapidamente. Eles precisam planejar esses eventos com antecedência porque o Charlie viaja muito. Ele é alguém sem compromissos na agenda e diria: sim, claro, vamos fazer esse evento aleatoriamente. A segunda coisa que também estava me deixando louco e que era completamente atípica é o fato de que o Charlie estava programado para falar em Utah no dia 10 de setembro e depois deveria voltar apenas 10 dias depois para outro campus em Utah que fica a menos de 2 horas de distância. Não é assim que eles planejam eventos. A ideia é que se você vai voar e já vai estar naquele corredor, tente fazer esses eventos nos campi em sequência. Você faz uma passagem. Nós fizemos UCLA, nós fizemos Berkeley, nós fizemos Stanford. Você faz uma passagem durante a noite em 2 dias. Você não voa para Utah, depois volta para casa no Arizona e então voa para Utah de novo 10 dias depois. Nada faz sentido e precisamos chegar ao fundo do porquê disso. Parece para mim, e você pode me dizer se concorda, parece para mim que o plano aparente era assassinar Charlie Kirk, que finalmente havia vacilado na causa pró-Israel. Ok? Palavras dele, não minhas. E então encenar uma tomada hostil da marca e do legado dele, fingindo que seus melhores amigos no mundo eram pessoas como Suzy Wiles. Suzy Wiles e companhia. De alguma forma, ela conseguiu subir ao palco para fazer o elogio dele nesse evento tão público. É tão divulgado que nem podemos duvidar. Quero dizer, obviamente, veja quem ele está colocando para falar. O seu trabalho ao redor do mundo agora é apoiar esta administração, os esforços desta administração, porque transformamos este evento em um verdadeiro comício do Trump. Pelo menos é assim que me parece. Depois, eles iam dizer aos americanos, como fez o pastor Rob McCoy, que por acaso Charlie Kirk mantinha cadernos e diários. Ele era tão diligente que escreveu seu plano de sucessão, indicando quem ele queria que assumisse a organização caso morresse de forma prematura. No terceiro caderno, ele escreveu algo como: e se eu for acidentalmente baleado no campus, aqui está o que vocês devem fazer. Ligue para a Erika. E depois de ligar para a Erika, venha procurar este caderno. E neste caderno, você verá que estou usando adjetivos como fantástico e heróico para descrever Mike McCoy. E se, durante esse processo da nossa imaginação, o bom senso aparecer e pensarmos: mas espera aí, Charlie, ele não era tipo um menino prodígio? Ele é um garoto bem inteligente. Será que ele não teria talvez formalizado esse plano de sucessão fora de um diário, por exemplo? Talvez ligar para um de seus muitos advogados, talvez formalizar isso em um testamento, porque é isso que você deve fazer se está pensando em morrer e precisa fazer um plano. Você faz um testamento. Tenho certeza de que ele tinha um testamento, mas não, ele quis colocar isso nesses cadernos. E então o plano era nos fazer sentir culpa, eu acho, tentar nos assombrar com o fantasma dos cadernos do Charlie, que nunca vamos poder ler, mas que devemos aceitar que eles com certeza leram. Tipo, com certeza. É assim que parece. Você concorda? Acho que o raciocínio deles foi: vai ser muito mais fácil para nós controlarmos o espírito de Charlie Kirk do que o Charlie Kirk real, vivo e respirando. Essa é a sensação que estou começando a ter à medida que continuo descobrindo todas essas estranhas anomalias. E no espírito de Charlie Kirk, caso você tenha perdido, devemos pensar que ele gostaria que ficássemos bravos com Tucker Carlson e que ele gostaria que parássemos de falar sobre seu assassinato e, em vez disso, nos uníssemos e ficássemos apoiar o que parece ser uma tomada hostil da empresa e da marca dele e nos comprometer ainda mais com a causa republicana.
certo? Fazer tudo o que pudermos para garantir que, bem, Mamdani, só para dar um exemplo, não se torne o prefeito de Nova York. Bem, adivinha só, parece que não fizemos isso. Parece que o plano talvez tenha falhado, apesar do dinheiro dos bilionários, que estava fluindo para a campanha anti-Mamdani. Ele venceu com bastante folga contra Andrew Cuomo, que, 5 minutos atrás, o Partido Republicano estava dizendo que era incrivelmente corrupto, que ele deveria estar na prisão. E, de repente, era nosso dever espalhar a palavra, fazer as pessoas votarem no Cuomo de novo, de alguma forma. Bill Ackman quase fez campanha pessoalmente contra Mamdani, certo? Em alguns momentos, ele chegou a exigir um debate com Mamdani, o que eu não entendo o contexto de por que Mamdani debateria com Bill Ackman se ele não está concorrendo contra ele. O ponto é, Mamdani venceu, certo? Bill doou 1,75 milhão de dólares e Mamdani venceu, independentemente do dinheiro que foi doado contra ele. Michael Bloomberg também doou dinheiro para um super PAC afiliado ao Cuomo. Ele deu 8,5. Foram gastos 3 milhões de dólares para deter Mamdani e não adiantou nada. O cofundador do Airbnb, Joseph Gebbia, doou 3 milhões e 100 mil dólares. Não importava. A família Tisch doou 1 milhão e 200 mil dólares. Não importava. Ainda assim, Mamdani venceu. Por quê? Bem, para sermos honestos, ele provavelmente venceu no primeiro debate para prefeito. Ok? Assim como se eu refletir sobre 2016, Trump meio que venceu. No primeiro debate republicano, porque ele basicamente estava dizendo um grande foda-se para o establishment, e isso ficou bem claro. Quero que você ouça essa pergunta. É realmente chocante, na verdade, se você nunca viu isso. Essa é uma pergunta que foi feita aos candidatos a prefeito de Nova York sobre qual país estrangeiro eles visitariam primeiro se ganhassem. Só para deixar claro, a pergunta em si não faz o menor sentido, mas foi assim que ela foi respondida. Ouça. A primeira visita ao exterior de um prefeito de Nova York é sempre um evento importante. Para onde você iria? Da esquerda para a direita, senhora Adams. Na minha primeira visita, eu iria à Terra Santa. Senhor Cuomo, considerando a hostilidade e o antissemitismo demonstrados em Nova York, eu iria para Israel. Senhor Tilson, para onde você iria? Sim. Faria minha 4ª viagem a Israel, seguida da minha 5ª viagem à Ucrânia, 2 dos nossos maiores aliados lutando na linha de frente da guerra global contra o terror. Senhor Mamdani. Eu ficaria na cidade de Nova York. Meus planos são falar com os nova-iorquinos nos 5 distritos e focar nisso. Senhor Mamdani, posso só interromper? Você visitaria Israel como prefeito? Eu vou fazer isso. Como prefeito, defenderei os judeus nova-iorquinos e os encontrarei onde quer que estejam nos 5 distritos, seja em suas sinagogas e templos, em suas casas ou nas plataformas do metrô, porque, em última análise, precisamos nos concentrar em atender às suas demandas. E... Simplesmente sim ou não. Você acredita em um Estado judeu de Israel? Eu acredito que Israel tem o direito de existir. Como um Estado judeu. Como um Estado com direitos iguais. Não vou dizer que tem o direito de existir como um Estado judeu, para deixar bem claro. Sobre isso. E a resposta dele foi não, ele não visitará Israel. E se isso não gostava de Israel, quis dizer? Não, diferente de você, eu respondo perguntas de forma muito direta. Meu objetivo seria fazer minha primeira viagem a Israel. O trabalho da minha esposa nessa área é importante para a nossa família e pode coincidir com o bar mitzvah do meu filho mais novo, Miles. É como dizer, este é o nosso país, pessoal. É isso. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer minha 19ª viagem a Israel. Ah, bem, eu vou fazer minha primeira viagem depois do bar mitzvah do meu filho. Ah, eu estava planejando fazer uma parada no caminho para a nossa lua de mel. Nós íamos parar e simplesmente ir para Israel e fazer o que pudéssemos. É ridículo e é óbvio. E a forma como o establishment reage se você não repete esses discursos prontos, ele diz algo totalmente normal. Eu vou ficar aqui em Nova York. Por que eu preciso fazer uma viagem a Israel? E ele diz, prefiro trabalhar com os judeus nova-iorquinos que estão aqui. Faz sentido. Por que todos estão caindo sobre ele? Por que todos os nossos políticos de esquerda e de direita nos traíram? Ok, Partido Republicano. Eu nunca vou me esquecer de quando, durante os debates presidenciais, todos eles estavam usando a maioria deles. Acho que apenas Vivek Ramaswamy não estava usando o broche israelense.
Eu fico pensando, o que vocês são? Vocês estão concorrendo à presidência dos Estados Unidos. O que estão fazendo? Usam a bandeira de Israel como broche no paletó. Ninguém responde essas perguntas e fazem sempre o mesmo. Eu amo mais Israel. Não, eu amo mais Israel. Não, eu amo mais Israel. Lembre-se, aliás, Mamdani venceu e Nova York tem a maior população judaica de qualquer cidade do mundo fora de Israel, então isso quer dizer alguma coisa, certo? E ele ainda assim venceu. Agora ele conseguiu a maioria dos votos judaicos em Nova York? Não, mas as pesquisas de boca de urna são bastante impressionantes. Eu diria que ele recebeu votos demais da comunidade judaica em Nova York. E eu vou chamar o Mark aqui no meu ouvido para explicar o que estamos vendo nas pesquisas de boca de urna. Mark, você pode, por favor, explicar? Sim, como você pode ver, parece que, apesar de não ter vencido entre os votos judaicos, ele conseguiu uma grande proporção deles. 32% é algo realmente impressionante, considerando o quanto dizem que ele é anti-Israel. E olhando mais a fundo aqui, dá para ver que Israel foi um fator em grande parte dos votos dessas pessoas, segundo uma pesquisa de boca de urna da CNN, com cerca de 4.700 pessoas que compareceram às urnas. Na verdade, é uma eleição para prefeito de Nova York. Não vejo o que isso tem a ver com aquilo. Sim, quero dizer, isso é só uma coisa, e acho que também remete ao que o Norman Finkelstein disse quando esteve no nosso programa, explicando que, até mesmo dentro da comunidade judaica, a questão de Israel agora está presente e não vai desaparecer. Isso não vai sumir, isso vai continuar por aqui. Mas acho que a questão maior e mais ampla é: por que o MAGA não foi MAGA? Por que o MAGA não foi MAGA? Por que o MAGA não fez o que deveria fazer? Nós infiltramos o MAGA e dissemos para eles fazerem o que queríamos e queríamos que todos eles fizessem. Postagens anti-Mamdani. Só para deixar claro, até mesmo Donald Trump, o presidente Trump, dedicou 900% mais postagens no Truth Social para garantir que Mamdani perdesse do que para garantir que o assassino de Charlie Kirk fosse encontrado. Um aumento de 900% nas mensagens vindas dele, já que ele nem sequer enviou uma mensagem sobre investigar o assassinato de Charlie. Mas a pergunta é, por que o MAGA não ouviu nem mesmo o Trump? Por que nós todos não fomos às nossas plataformas e dissemos alguma coisa? Porque pessoas como Dana Lash querem saber. Como vamos vencer se vocês não usam suas plataformas e não incentivam as pessoas a votar? Bem, a resposta é bastante óbvia. Nós não reconhecemos esse MAGA, porque o fato de você estar nele não faz sentido algum. Você nunca foi Trump. Se você está nos dizendo que o MAGA agora é Josh Hammer, então o MAGA não é mais MAGA. O MAGA precisa de um novo líder. E está bem claro que vocês reconhecem que nunca estivemos com vocês. Na verdade, nunca estivemos no mesmo time. E se vocês acham que vão se infiltrar e nos convencer de que este é o mesmo partido enquanto somos manipulados sobre tudo o que está acontecendo, como eu disse, vocês perderam o partido. O MAGA se fragmentou não quando Tucker Carlson entrevistou Nick Fuentes, mas quando Donald Trump olhou para nós e disse: Epstein, quem? Foi aí que o jogo acabou. Porque o Israel em primeiro lugar é uma célula cancerígena. É uma célula cancerígena, seja à esquerda ou à direita, para tudo e todos, que querem brincar com isso. É uma psicose radical que se manifestou dentro dos dois partidos. E é tão radical. E caso você tenha perdido, ontem começaram a atacar Brett Cooper. Brett Cooper, de 23 anos, animada. Ela faz a maioria dos seus vídeos dedicados à cultura pop. Sim, ela aborda assuntos que eu diria são da política mainstream. Nada muito ousado. Nunca fala sobre Israel. E ela fez a parte dela, aliás. Os sionistas queriam que ela fizesse a parte dela e incentivasse os nova-iorquinos a saírem para votar contra Mamdani. Mas não é o suficiente, é claro, porque essa é uma ideologia radical. Você dá 100% para eles, até faz uma crítica, e eles não querem nem dividir o pão com você. Eles querem te destruir. E é isso que eles querem fazer com a Brett Cooper, porque ela assistiu ao totalmente insano evento Tucker is Not MAGA, promovido pela Coalizão Republicana Judaica. E ela concordou. Com a maioria das pessoas sensatas que exigências para censurar discursos, para desplatformar, não são apenas infantis, mas também ineficazes. Também é antitético ao que significa ser conservador. Então vou deixar você ouvir o que Brett Cooper disse sobre Randy Fine. E me diga se você está tão ofendido a ponto de achar que ela precisa ser cancelada e destruída.
Ouça o que Brett Cooper disse. Randy Fine, caso você não saiba quem ele é. Ele é um representante da Flórida. É o mesmo cara que se gabou de não lavar as mãos depois de apertar a mão do Netanyahu. Ele apresentou repetidamente projetos de lei para criminalizar o antissemitismo, infringindo a liberdade de expressão. Ou seja, lamento dizer, mas ele se importa mais com Israel do que com princípios como a liberdade de expressão. Então, meu conselho para você, Randy Fine, é se mudar para Israel agora. Como você fez aulas de controle de raiva há alguns anos, acho que provavelmente seria mais feliz se mudasse para Israel. Isso não é crítica a ele, só um fato. É um incentivo. Quero que todos sejam felizes e saudáveis. Acho que você seria mais feliz se simplesmente se mudasse para Israel. Você poderia estar lá cantando músicas com o Mike Huckabee. Parece um conselho bastante sensato. Em vez de tentar transformar este país em Israel, por que você simplesmente não vai morar em Israel? E aqui está o que ela disse sobre o Ted Cruz. Ouça só. Você está tão cego pelo seu ódio ridículo e insano ao Tucker Carlson que não consegue enxergar o quão irresponsável e hipócrita está sendo. Quero dizer, esses tweets do Ted Cruz, que vou ler para você agora, são um ótimo exemplo disso. Então, apenas um mês atrás, ele tweetou isso. Ele disse, eles não te matam porque você é um nazista. Eles te chamam de nazista para poderem te matar. A violência política é um fenômeno da esquerda. Chega, já basta, precisamos acabar com isso. E então, em resposta ao Fuentes e ao Tucker esta semana, ele tweetou o seguinte: o bombardeio de Trump às instalações nucleares do Ayatollah deixou o pequeno nazista irritado. Ótimo. Então agora você está virando e chamando de nazista alguém de quem você não gosta. Você está fazendo isso por pura raiva, porque está tão irritado com a rápida mudança de atitude da base conservadora, com o fato de Nick Fuentes estar recebendo atenção nacional, que acabou se voltando e, em resposta, está comprometendo seus próprios valores por causa da raiva, o que é um precedente extremamente perigoso a se estabelecer. E, infelizmente para vocês, sim, as atitudes estão mudando, então faz sentido porque esse grupo está tão frenético. Ela é uma voz da geração Z, então você pensaria que o mais sensato seria ouvir, dialogar, alguém se aproximar e convidá-la para um programa para conversarem sobre isso, para ouvirem suas vozes. Lembre-se que Charlie Kirk fez isso. Ele se sentou com a geração Z e disse: tento mostrar que afastam uma geração inteira com suas ações. Sabemos como reagiram quando Charlie Kirk fez isso. Chamaram-no de antissemita e o pressionaram até os últimos momentos de sua vida. Momentos de sua vida. Eles faziam ameaças financeiras a ele e cumpriram essas ameaças. Pessoas como Bob Schumann tiraram $2 milhões dele porque ele deixou Tucker Carlson subir ao palco. Eles não aprenderam nada. Eles não aprenderam nada. E então, ao invés de tentar se aproximar e dizer à geração Z ou a Brett Cooper, ei, adoraria ter você no nosso programa, ou ei, adoraria que você conhecesse essa pessoa, eles já estão chamando ela de Candace Owens branca. Se você é Aaron Wexler, aqui está um tweet real. Ok, Candace branca, então o que é um nazista? O quê? Que sentido faz isso? Por que você está chamando Brett Cooper de Candace branca? Por que você está sequer pensando no fato de Brett Cooper ser branco? Por que continuamos vendo esse tema recorrente de supremacistas judeus constantemente tendo que se pronunciar em pessoas brancas? Por que ela tem que ser a Candace branca? Isso é ridículo. Nada. Nem sequer temos as mesmas ideias. Ela está dizendo algo totalmente sensato, mas a situação piora. Ted Cruz, que é um cara bastante sensato, aparece e tenta uma jogada arriscada. Não sei como pensávamos que isso seria recebido. Ela tem 23 anos. Parece coisa de perdedor. Ela quis se achar a última bolacha do pacote com um cara de 23 anos perguntando quem é você. Ele disse, não sei quem é essa senhora irritada, mas ela ignora uma distinção fundamental. Fuentes se autodenomina nazista. Ele disse que Hitler era legal, que Hitler estava certo e do lado de Hitler. Se você se posiciona explicitamente ao lado de Hitler e o defende, você é um nazista de verdade. Primeiro, dê um toque de classe. Não precisamos que você fique xingando uma pessoa de 23 anos. Em segundo lugar, como eu disse, tentar se fazer de importante e fingir que não sabe quem ela é, sendo que você já fez várias coisas com o The Daily Wire, inclusive participou de um filme estrelado por Brett Cooper no The Daily Wire, Lady Ballers. Você é muito amigo do Michael Knowles. Você sabe muito bem quem é a Brett Cooper. E esse foi um tweet totalmente sem classe vindo de você. Tipo, o que ela precisa fazer? Tipo, ela precisa concorrer à presidência e perder para ser reconhecida em escala global? De novo, não fazendo nada para atrair pessoas para a causa deles.
E por que não se trata apenas de tentar se achar superior aos outros, mas você vai perceber que existe essa corrente de pura maldade que o sionismo carrega junto, tentando destruir. Para desconstruir rapidamente quem é uma pessoa, eles começaram a vasculhar todo o conteúdo antigo da Brett, procurando maneiras de atacar o caráter dela. E eles encontraram um trecho dela conversando com o Sean Ryan no ano passado. Agora, antes de eu te dar o contexto desse trecho, quero que você ouça, porque isso vai realmente te ajudar a entender o quão espiritualmente malignas e possuídas essas pessoas são. Ok, esse é o tweet que foi postado, alguns tweets que foram postados, dizendo basicamente que ela é uma bruxa. Não estou brincando. Esse é um tweet de verdade. Que surpresa! Brett Cooper e a mãe dela praticam bruxaria. Ela não é conservadora. Não me importa o quanto as pessoas queiram me manipular sobre isso. Aqui está outro tweet. Brett Cooper, a mais recente heroína da direita woke, é uma espiritualista secular, religiosamente nominal. As opiniões dela são inerentemente anticristãs, mas isso não importa para a direita woke, desde que ela concorde ou permita o ódio deles contra judeus. Para eles, ela está aprovada. Esse não é um movimento cristão. Aqui está o trecho ao qual eles estão se referindo. Nós fizemos todo tipo de coisa. Minha mãe visitou médiums logo depois. Quer dizer, eu nunca fiz isso e meio que quero, mas ela fez. Ela foi a vários médiums, tipo... um em Nova York, onde você não diz a eles, nem ao assistente dele, quem você é ou qualquer coisa sobre você. E você vai para um quarto de hotel. E você simplesmente senta lá. Eu estava falando sobre isso. Foi tão estranho. E tanto o primeiro marido dela quanto... David apareceu. Sério. E disseram, tem um jovem de 17 anos aqui que quer falar com você. Quer dizer, foi tipo... Na verdade, eu estava pensando sobre esse encontro outro dia. Eu estava pesquisando no Google, tentando ver se conseguia encontrá-lo. Preciso perguntar o nome pra minha mãe, porque eu adoraria ir fazer isso. Mas ela conseguiu falar com o Don, o primeiro marido dela, ouvi dele. Ela teve um aborto espontâneo entre os meninos, eu acho, e tenho quase certeza de que em uma das sessões com o médium, aquele bebê apareceu, disse algo. Você sabe que as luzes piscaram atrás de você 2 vezes. Eu Vi isso. Ok, então agora deixe-me contextualizar adequadamente a conversa que eles estão tendo. Na verdade, é uma das conversas mais envolventes e comoventes que já vi Brett Cooper ter. É um episódio muito poderoso do The Sean Ryan Show porque ela conta sua história de vida e você percebe o quanto ela tem de substância e as coisas pelas quais ela passou. Ela passou por muita coisa. Essa é uma pessoa que tinha irmãos gêmeos e um dos irmãos gêmeos dela morreu subitamente de ataque cardíaco. E quando ela descreve a dinâmica do que eles passaram como família, ou seja, coisas em que você nem pensa, ter um irmão gêmeo idêntico, e então uma metade de você, literalmente uma célula dividida, morre de repente. O que isso faz com o outro irmão gêmeo, que tem que passar pelo espelho todos os dias e ver o irmão, mas o irmão, na verdade, está morto. O irmão dela que sobreviveu enlouqueceu. E ela cuida dele. Ele está em um hospital psiquiátrico. E ela está falando sobre o processo de luto que eles enfrentaram, o que a mãe dela passou. A mãe dela foi visitar médiums. Tipo, que você nunca conheça a dor de perder um filho, é algo que eu nem consigo imaginar, a dor de perder um filho e como isso devastou a família dela. E ela efetivamente perdeu um segundo irmão por causa da perda do primeiro. E tentando se conformar com o fato de que sua família nunca mais será a mesma, como isso levou ao divórcio, todas essas coisas. E eles simplesmente dizem, ela é uma bruxa, a mãe dela foi visitar uma médium. É isso. Caso encerrado. Quer dizer, o que há de errado com essas pessoas? Estou lhe dizendo, não há nenhuma possibilidade de partirmos o pão. O movimento Israel Primeiro, como eu disse, é um verdadeiro câncer. Ela só quer destruir. Há tanto ódio, mas também quero deixar claro que eles estão se tornando cada vez mais perigosos. Porque eles são radicais em sua essência, porque são descendentes de bolcheviques, isso não é algo para se rir. É algo para se prestar atenção, certo? Porque se eles estão indo atrás da Brett Cooper de uma forma tão demoníaca, alguém que é apenas uma garota animada que fala principalmente sobre cultura pop, e agora estão tentando desenterrar conteúdo e dizer que ela é uma bruxa, que devemos afogá-la, queimar Brett Cooper na fogueira.
Então, onde isso nos coloca? A retórica deles está ficando perigosa. Dizem que outro 11 de setembro está chegando. Vou contar sobre isso em breve. Não saiam daí. Certo, pessoal, tenho falado muito sobre a Riverbend Ranch porque realmente amo os bifes deles. Eles têm carne Angus preto famosa pelo sabor incrível. A Riverbend Ranch levou a carne de Angus preto a um novo patamar porque, nos últimos 35 anos, cria um rebanho de Angus de elite usando ultrassom para selecionar gado superior, focando em sabor e maciez. Todo ano, fornece cerca de 850 touros Angus preto de elite, com essa genética especial, para mais de 260 fazendas no oeste do Samoa. Fazendas. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio da Riverbend Ranch por criarem bezerros sem hormônios de crescimento e sem antibióticos. Todo outono, os bezerros com genética de elite voltam para a Riverbend Ranch para passar o verão nos pastos das montanhas. Ao comprar da Riverbend Ranch, você apoia não só os 64 cowboys e suas famílias do rancho, mas também mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos. Fazendas e as centenas de famílias americanas que também trabalham nessas fazendas. É nascido no ZEO, criado no ZEO, processado bem aqui no ZEO. A carne é maturada à perfeição por 21 dias e, em seguida, enviada diretamente do rancho para a sua casa. Então, esta não é a sua carne Angus preta comum. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne Angus que já provei. Agora, ao acessar riverbendranch.com e usar o código Candice no checkout, você recebe $20 de desconto no primeiro pedido. Confie, você vai se impressionar. Visite riverbendranch.com e use o código Candice no checkout. Também quero falar sobre a Sauna Space, porque quando você é mãe, tem filhos e uma rotina agitada, ainda esperam que você esteja bonita, se sinta bem e funcione sem perder a cabeça. É por isso que sou obcecado pelo Sauna Space. Você já viu painéis de luz vermelha na moda, mas isso é diferente. É a lâmpada de terapia infravermelha Glow da Sauna Space. Ajuda a combater o cansaço visual das telas e faz bem para a minha pele de manhã. É como luz solar natural, quente, reconfortante e redefine seu relógio biológico. À noite, ajuda a relaxar e se preparar para dormir bem. Você pode até usá-lo para aliviar dores em músculos doloridos ou cólicas. E o verdadeiro divisor de águas é a Sauna Firelight deles. Ela é portátil, potente e você recebe terapia de luz vermelha e sauna infravermelha tudo em um só produto. É o seu santuário pessoal de bem-estar. Santuário. Além disso, tudo é feito à mão aqui no Zebuaí, com materiais puros. Materiais orgânicos e 0 EMFs, com espaço de sauna de desintoxicação definitivo. A Sauna Space passou mais de uma década aperfeiçoando seu espectro Firelight, e milhares de estudos comprovam os benefícios. Na Sauna Firelight, você sua muito, desintoxica profundamente, cura mais rápido, dorme melhor, pele radiante, relaxa intensamente, até fortalece seu sistema imunológico. Se você é uma mãe ocupada como eu, pronta para reservar 20 minutos por dia, confira a Sauna Space. Acesse saunaspace.com, Candice, e use o código Candice para desconto especial de 10%. É saunaspace.com, Candice com o código Candice para desconto. O establishment nunca me odiou tanto, especialmente porque estou investigando o caso Charlie Kirk. Não vou parar de fazer isso. Aliás, há algumas perguntas que quero colocar em público a respeito disso. Mas houve um segmento fascinante que aparentemente aconteceu em julho na CNN que vi pela primeira vez esta manhã enquanto circulava no X. E é realmente impressionante. E realmente acho que como as pessoas se sentem em relação a mim, na mídia do establishment em poucas palavras. Então vamos ouvir a CNN. Não só ela é burra, como também é nojenta, certo? Quero dizer, Candace Owens deve ser uma das pessoas mais repugnantes que já tiveram espaço em qualquer grande emissora. E isso, na verdade, nem é o pior da Candace Owens. Ela é antissemita. Isso diz muita coisa. Sim, ela é antissemita. Ela é anti-gay. Ela é antissemita. Ela já falou coisas sobre a história da escravidão neste país que são repugnantes. Sim, é engraçado até certo ponto, sabe? Porque, as declarações dela não fazem sentido nenhum. Mas quando chegamos realmente ao cerne da questão, ela é simplesmente um ser humano repugnante. E essa é a conclusão principal. Desculpe, mas isso é objetivamente engraçado. É engraçado porque eles estão falando sério e isso é engraçado. Quando chegamos ao cerne da questão, sim, ela é antissemita. Sim, ela odeia mulheres. Ela odeia pessoas negras. No fundo, ela é simplesmente uma pessoa repugnante. Tudo bem, legal.
Vamos continuar planejando. Algumas atualizações sobre a história de Charlie Kirk e algo que realmente está me incomodando. Na verdade, muitas coisas estão me incomodando, mas aqui estão mais 2 coisas que estão me incomodando. Charlie não recebeu nenhum socorro imediato. Conheço a equipe de segurança. Sei que um deles deve prestar os primeiros socorros imediatamente. Não vemos isso acontecendo. Já vi tudo de diferentes ângulos. Quando ele está caído no chão, eles não colocam nenhuma gaze nele. Eles nem sequer colocam uma mão no local do ferimento para tentar estancar o sangramento. Na verdade, quando o levantam, ele vai se debatendo até o carro. O pescoço dele nem está sendo segurado de uma forma que pareça que estão tentando evitar que o ferimento se abra. E algo que realmente me chamou a atenção sobre o que está acontecendo é o fato de que ele nunca chegou a ser colocado no chão depois que caiu da cadeira. Ok, vou explicar isso para você. Agora, você sabe, eu tenho as imagens de trás, tenho as imagens de lado. E o que você pode ver é que a primeira coisa que acontece é que o segurança realmente segura o Charlie. Então, na verdade, o Charlie não cai da cadeira. O segurança o levanta e o guia até o chão, que é o que se deve fazer. Obviamente, fique abaixado. A menos que você seja o Mike McCoy, quando os tiros começam, você deve se abaixar. E então ele o coloca atrás da mesa, mas o guia em cima de uma mala de equipamentos, por assim dizer. Vou mostrar isso para vocês porque ninguém percebeu isso ainda. E em nenhum momento o tiram disso. Ok, então tanto faz, passam-se uns 30 segundos. E me parece realmente estranho que você não o tenha colocado deitado, reto e reto. E aí eles ficam todos meio que amontoados em cima dele, em cima de uma mala, tipo uma caixa de equipamentos, por assim dizer. Então, aqui está, vou te mostrar isso. Olha, alguém percebeu isso? Charlie nunca chegou a ser colocado no chão. E a cabeça dele, que obviamente estamos desfocando aqui. A cabeça dele está caída para o lado. Ele não ficou nivelado em nenhum momento enquanto estavam debruçados sobre ele. Eles nunca o colocaram no chão. Acho muito estranho que essas caixas de equipamentos estejam ali. Elas estão de cada lado dele, o que é muito estranho. Pelo que conseguimos ver, nunca vimos esse tipo de arranjo. Tudo está estranho nesse dia. E por dentro, eles têm essas caixas. Então, na verdade, eu estou trazendo isso aqui porque, primeiro, é estranho. Mas também porque estou me perguntando, e talvez alguém possa pesquisar isso, eu sei que todo mundo está olhando para ângulos diferentes das filmagens. Se eles moveram aquela caixa em que o Charlie estava, se essa caixa foi movida antes do rapaz das câmeras chegar e remover as câmeras, ou se aquela caixa de equipamentos ainda estava lá, porque só se passaram cerca de 4 minutos. E eu não me lembro de ter visto aquela caixa de equipamentos depois do ocorrido. E é estranho que tenham mantido ele em cima dela. Isso nem faz sentido nem em situações de bom senso, se eu estivesse lá e não estivesse recebendo milhões e milhões de dólares. Para garantir a segurança do local como essas pessoas recebiam anualmente, eu saberia que é preciso deixar o corpo deitado para administrar qualquer tipo de socorro ou avaliar a situação. Na verdade, eu não sei o que eles estão fazendo por uns 20, 30 segundos ali embaixo. Eu não sei o que eles estão fazendo. Eles parecem estar reunidos ali. Fazendo o quê? Fazendo o que exatamente vocês estão fazendo? Se vocês não estão estancando o ferimento, se nem estão tentando nivelar a cabeça dele, o que estão fazendo? É muito tempo ali embaixo, na minha opinião e pelo bom senso. Só bom senso. Você tem que fazer alguma coisa. Eles nem sequer abrem a bolsa para tentar prestar algum socorro. E eles recebem milhões de dólares por ano para fazer isso. Enfim, a segunda coisa, se você tiver essa filmagem, se puder ver se aquela caixa foi movida, eu gostaria de saber se ela ainda está lá 4 minutos depois, quando eles começam a desmontar o equipamento. A segunda coisa que está me incomodando, ou a milionésima coisa que está me incomodando, é a ligação instantânea do Mike McCoy. Já discutimos isso. É estranho, certo? Eles definitivamente estão mentindo sobre o fato de que ele está cobrindo os ouvidos, porque acabei de ver mais imagens e ele nunca para de fazer esse movimento nem por um segundo. Mesmo quando ele vai bem além e começa a ir para a esquerda em direção a um estacionamento e finalmente sai de vista, ele nunca abaixa isso nem uma vez. Então, ainda segurando e talvez pensando o quê? Isso não faz o menor sentido, certo? De qualquer forma, eu meio que não queria que a gente deixasse de lado o nosso bom senso, obviamente. As desculpas que nos deram, nenhuma faz. Na verdade, as desculpas fazem ainda menos sentido. E a desculpa que nos deram sobre o que o Mike estava fazendo fica martelando na minha cabeça.
Blake Neff, que estava lá, também participa do programa do Charlie Kirk, e ele estava bem irritado com as pessoas fazendo perguntas sobre o que o Mike estava fazendo. E eu só quero que você ouça o que Blake Neff diz que o Mike estava fazendo naqueles segundos. Agora, como eu disse, podemos rastrear o Mike, certo? Aqui está o que ele diz. Só para você ouvir o que eu realmente acho bem estranho sobre isso. Ouça só. O tiroteio acontece. Eu estou ao lado do Mike. Nós dois ouvimos um estalo alto. Nós dois nos viramos. Nós dois vemos o Charlie, que foi baleado. Nós dois, acho que mais ou menos ao mesmo tempo, percebemos que isso significa que há um atirador no local. E você sabe, você só ouve o estalo, então não sabe se veio de longe, se veio de perto, se está acontecendo um ataque a tiros em massa agora. Então eu e ele tivemos a mesma reação de sair dali antes que nós dois fôssemos baleados. Isso não significa que estávamos abandonando o Charlie. O Charlie tinha uma equipe de segurança. Todos eles agiram imediatamente e tiraram o Charlie de lá. Esse era o trabalho deles. Meu trabalho não era atrapalhar e estragar tudo porque eu queria bancar o herói. Esse não era o meu papel. Lembro até de correr nós dois passando pelo SUV em que chegamos e eu pensando, devo entrar nesse carro? E então pensei, não, isso seria uma coisa realmente estúpida de se fazer. E continuei correndo. Então eu não estava com o Mike, ou pelo menos não me lembro de estar com ele. Acho que eu estava à frente dele quando saímos. E então saímos, e eu corri por, deve ter sido mais de 15 ou 20 segundos, e então percebi que não houve outro disparo. Então o atirador provavelmente já tinha sido detido, ou parado, ou algo assim. Não estávamos em perigo imediato. Eu paro, olho ao meu redor e vejo o Mike. E vejo o Mike ali. E eu nunca, sinceramente, nunca vou esquecer o que vi, porque eu vi o Mike quase todos os dias nos últimos 2 anos. Eu conheço muito bem a personalidade dele. Ele é um cara muito extrovertido. Ele é um cara muito feliz quase o tempo todo. E eu nunca vou esquecer o que vi, porque naquele momento estava claro que ele estava profundamente assustado. O que eu sempre vou lembrar é do jeito que o lábio dele tremia, algo que eu nunca tinha visto antes. E é muito raro ver alguém assim, dava pra perceber que ele estava surtando. E então, eu acho que ele literalmente disse pra mim, posso estar imaginando isso, mas acho que o que ele realmente disse foi que ele estava olhando ao redor e então disse, eu preciso ligar para a Erika. E então ele pega o telefone e começa a ligar para a Erika. E eu não quero revelar como essa ligação se desenrolou, mas ele fez isso. Isso, sabe, sua mente amplia tudo isso, mas está acontecendo em questão de 1 minuto. De tudo isso acontecendo. Eu me lembro que ele ligou para a Erika. Eu, mais ou menos ao mesmo tempo, peguei meu telefone e liguei para minha mãe só para dizer, mãe, houve um tiroteio, você vai ver isso no noticiário, eu estou bem. Sabe, reze por mim. Eu preciso ir. E eu me lembro dessa ligação. E mais ou menos na hora em que guardei o telefone, ele imediatamente ligou para o pai dele. Ele liga para Rob McCoy e diz, pai, alguém atirou no Charlie. Você precisa ligar para todos os seus amigos pastores. Charlie foi atingido. Precisamos que todos rezem agora. E foi isso que ele disse para ele. E acho que é algo muito revoltante para mim, como alguém que presenciou isso, que viu Mike extremamente angustiado e mesmo assim assumir a responsabilidade naquele momento. Porque depois que aquela ligação terminou, eu vi Mike assumir total controle de si mesmo. Ele percebeu que precisava agir naquela situação. E a partir daquele momento, ele parecia um general comandando uma batalha. Ele pegava as pessoas e dizia, ok, precisamos ir para o hospital. E precisamos fazer essas coisas, e vocês precisam esperar aqui. Eu preciso entrar aqui para conseguir informações para que eu possa repassá-las para a Erika. E quando soubemos que ele estava morto, ele saiu e nos contou. E então ele disse, agora, nenhum de vocês pode falar nada do que ouviu, porque a Erika não vai saber disso por ninguém além de mim. Ok, então aqui está o que há de errado com isso. Primeiramente, porque temos mais imagens do Mike andando, não há como ele estar cobrindo os ouvidos. Ele não disca e mantém a mão assim o tempo todo, passando pelo carro do Charlie. Acho que o Charlie está chegando. Mike passa direto pelo carro e então vai completamente para a esquerda e nunca abaixa a mão. Ele não está cobrindo os ouvidos por tanto tempo, o que não faz sentido algum. Blake pode achar que está dizendo a verdade, mas não é um relato verdadeiro do que aconteceu naquele dia. Vou repetir isso. Blake pode achar que está dizendo a verdade, então é possível que Blake não esteja mentindo. Mas não é um relato verdadeiro do que aconteceu naquele dia. Claramente, para mim, parece que ele sabe para onde está indo.
Ele está ereto perto do estacionamento, na direção geral do estacionamento para onde ele parece estar indo, reto e depois à esquerda. E ele já está ao telefone. E Blake Neff não está em lugar nenhum. Podemos rastrear esses movimentos. Fomos informados de que, dentro de 1 minuto após Charlie ser baleado, ele ligou tanto para Erica quanto para Robbie McCoy. E essa é uma daquelas pequenas coisas que realmente está me incomodando. Porque a implicação aqui é que a ligação com a Erica teve que ser rápida. Ok, a implicação aqui é que a ligação com a Erica teve que ser rápida. Quero que você imagine que recebe uma ligação, certo, de alguém dizendo que a pessoa que você mais ama neste mundo e com quem você é casado foi baleada. Com que rapidez você desligaria esse telefone? Você ficaria no telefone. Você faria perguntas. Havia uma série de perguntas que precisavam ser respondidas. Você grita: como assim? Do que você está falando? Onde ele está? Para onde eu vou? E aí, ele está bem? Há uma infinidade de perguntas que seriam feitas. E, por favor, não me diga que essa é uma situação em que isso não seria o caso. Estou tão cansado desse papo de você não sabe o que faria. Eu sei sim que você faz uma série de perguntas, o que significa, naturalmente, que se o que ele está dizendo é verdade e até eles se reencontrarem, o que não acontece diante dos nossos olhos. Nós não vemos Blake e Mike se reencontrarem quando seguimos Mike até o final, indo direto para a esquerda. Ok, esse minuto 12:23 tem que ser. Já acabou quando ele vê o lábio tremer, quando ele diz, preciso ligar para a Erica. E então ele vai ligar para a Erica. E eu devo acreditar que isso foi uma ligação de 15 segundos. Ei, o Charlie levou um tiro. Tenho que te ligar depois. Tipo, porque eu preciso ligar para o meu pai e pedir para ele rezar. Aliás, isso também não faz sentido. Você poderia ligar para seu pai depois de ligar para o 190. Há muitas coisas que aconteceriam antes de eu ligar para meu pai e pedir para ele rezar, se você realmente fosse agir rápido. Também sei que uma das primeiras ligações dele não foram só 2 ligações que ele fez. Ele fez 3, porque também ligou para Elizabeth McCoy, sua esposa, que gritou no escritório. Certo, então não estão nos contando a verdade. É isso que estou querendo dizer. Não estão nos contando a verdade sensata. A ligação dele para a Erica durou só 10 segundos? Tipo, você simplesmente dá essa notícia e segue em frente? Ou ele já estava no telefone com Robbie McCoy? O que foi que aconteceu? Ok, eu preciso de esclarecimento porque a cada dia que passa, me parece que a Turning Point está envolvida em um acobertamento. E não há outra forma de dizer isso. Não há outros jeitos. Eu não me importo com quem da Turning Point twitta. Eu literalmente não me importo. Eu vou cuspir fogo em todos vocês. Eu sei como esses eventos funcionam. Por que esse evento foi confirmado tão rápido se foi solicitado tão tarde? Respondam a essas perguntas. Eu preciso de respostas para essas perguntas para entender o que aconteceu naquele dia. Porque o jeito que o Mike se move é como se ele soubesse para onde está indo. É como se eles soubessem onde vão se encontrar. E nós sabemos. Eles chegaram ao hospital rapidamente, pois, segundo Blake Neff, entraram em 25 minutos. Eles sabiam onde ficava o hospital e em que direção seguir na comunicação que estava fluindo. Acho que Frank disse que estava ao telefone enquanto eles estavam no carro com os familiares dele. Não me cite. Então tudo isso aconteceu. Vocês chegaram instantaneamente ao hospital, que, aliás, foi colocado em lockdown quando Charlie chegou. Foi isso que nos disseram. Eles deixaram Mike e os meninos do Turning Point entrarem. Talvez isso seja verdade. Parece que é verdade. Obviamente, sabemos que você estava lá quando eles saíram e disseram que Charlie havia morrido, de acordo com Blake Neff e com o testemunho de Frank Turek. Mas muitas dessas pequenas coisas não fazem sentido. Certo, isso não faz sentido. E você não pode me dizer que dissipar esse boato mostrando as gravações das chamadas e as imagens de vídeo de alguma forma prejudicaria o caso, porque é essa a conversa fiada que estão tentando nos vender agora. Como se a transparência fosse prejudicial, o caso. E como eu disse, se a transparência prejudicasse o caso, é porque você não tem um caso. Ok? Se a transparência prejudicasse o caso, é porque você não tem um caso. E se você está me dizendo que os registros do seu telefone naquele dia prejudicariam o caso de alguma forma, você está me pedindo para ser idiota. E eu não posso ser idiota. Não posso fingir que nasci ontem. Você está mentindo. Eles mentem sobre as ligações e o horário delas. As ligações telefônicas não fazem sentido. Só queria dizer isso. Vou relaxar. Vou me exaltar um pouco. Eu disse que não ia fazer isso, mas estou ficando animado de novo. Ok.
Agora tenho esperança de que teremos mais clareza e entendimento no futuro. E outra coisa que eu quero dizer, dando continuidade ao que foi dito ontem, é que tenho a impressão de que estavam preparando o Mike para ser o novo Charlie. Bem, aqui vai mais uma curiosidade interessante. Obviamente, depois que o Charlie morreu, não houve novas postagens agendadas na página dele do YouTube, ou seja, sabe, na sua página do YouTube tem a seção de transmissões ao vivo. É onde vocês estão agora. Eles tinham os vídeos ao vivo das pessoas no evento memorial, mas em relação a postagens agendadas para serem publicadas, eles não reativaram o canal do YouTube dele e começaram a agendar essas postagens até depois do evento memorial, o que faz sentido. Todo mundo teria que estar envolvido no evento memorial. E quando eles voltaram e começaram a agendar postagens no canal do Charlie, a primeira postagem agendada foi o discurso do Mike McCoy. Era uma foto. Vou mostrar isso pra vocês. Olha, então vai em ordem de baixo para cima. Então você vê que tem o Charlie e o Ben. Tem o Charlie e Jack Posobiec. Tem o Charlie. Você tem o Charlie. Então para. E aí quando eles reativam o canal, antes mesmo de exibirem o discurso da Erika, já colocam o Mike McCoy e a esposa dele. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Não gosto nada disso. Isso cheira muito mal. Ok? De todos os discursos que você poderia ter escolhido para colocar em primeiro lugar, não é? Você poderia ter escolhido JD, Vance. Você podia escolher Trump ou colocar a Erika. O da Erika foi o segundo. Você colocou o Mike McCoy e a esposa dele. O que está acontecendo? De qualquer forma, espero que mais alguns pontos sejam esclarecidos hoje à noite, quando for ao ar a tão aguardada entrevista entre Jesse Waters e Erika Kirk. Eu vou assistir. Estou realmente empolgado para ouvir mais da Erika. Eu sei que ela obviamente teve esse tempo para o luto e espero que ela consiga trazer um pouco mais de clareza para toda essa situação. Eu só preciso de mais clareza aplicada a essa situação. Por fim, mudando de assunto aqui, o que quero dizer a vocês, e isso é um complemento ao que falei antes, é: prestem muita atenção, porque todas as pessoas erradas. E com isso, quero dizer que o grupo pró-Israel está sinalizando fortemente para nós que outro 11 de setembro está por vir. Eles estão aumentando a retórica do jihad. Todo mundo é jihadista. Muçulmanos, assim como os muçulmanos, estão chegando. Os muçulmanos estão aqui. Bob Donnie, existe uma ameaça jihadista. Algo grandioso está por vir. E o Pentágono, certo, onde fica o Departamento de Defesa, o Pentágono, que esteve envolvido no 11 de setembro. Havia muitas perguntas sobre o que o Pentágono estava fazendo. Dinheiro, muitas perguntas sobre o Pentágono. Ok, eles acabaram de distribuir os passes de imprensa. Colocaram Laura Loomer na equipe de imprensa. Não estou brincando. Olha isso. Manchete. A ativista Laura Loomer tem um passe de imprensa do Pentágono. Agora, isso é interessante. Deveria ser interessante para todos, porque você não precisa ser um hater da Laura Loomer ou um fã da Laura Loomer para saber que a Laura Loomer literalmente tem problemas psiquiátricos. Certo, ela já foi internada várias vezes sob a lei psiquiátrica 5150. Ela é a pessoa que, caso você não saiba, se acorrentou ao Twitter quando foi banida da plataforma e usava uma estrela de Davi. Agora, mais louco do que o fato de ela ter se acorrentado à sede do Twitter e estar usando uma estrela de Davi, tentando correlacionar ser banida do Twitter com estar em um holocausto, é o fato de que Laura Loomer, na verdade, não é judia. Certo, então ela vive em um delírio de que é judia. Ela simplesmente achou politicamente conveniente dizer que era judia. Ela nunca apresentou nenhuma foto de Bat Mitzvah porque isso nunca aconteceu. Nenhum Bat Mitzvah simplesmente nunca aconteceu. Ela se tornou judia, em essência, suponho, por razões políticas, e foi tão longe nessa crise de identidade que se acorrentou à sede do Twitter e transformou isso em uma questão judaica quando a expulsaram do Twitter lá em 2018. Agora, eu nem mesmo concordo com o fato de terem expulsado ela, não concordo com expulsarem ninguém. Mas você deveria saber que o nosso Departamento de Defesa, por algum motivo, está sinalizando que ela é uma pessoa adequada para estar no prédio, isso simplesmente parece talvez um risco de fuga. Tipo, se você está interessado apenas em segurança e defesa básicas, não permitiria que essa pessoa entrasse em um prédio como o Pentágono, especificamente. E eles estão fazendo isso. Por quê? Porque ela já provou repetidas vezes que não tem alma e que vai mentir repetidamente sobre pessoas, lugares e coisas que ela vê com os próprios olhos.
contanto que ela defenda o Estado de Israel, o que não tem absolutamente nada a ver com ela e sua etnia, o que é insano. Ok, além disso, temos Josh Hammer, que simplesmente parece maligno, parece um vilão de James Bond, que está sinalizando, assim como muitos outros, que vai haver outro 11 de setembro. E, novamente, o grupo pró-Israel saberia um pouco sobre isso. Ouça o que Josh Hammer disse. Nova York, por enquanto, parece que vocês estão bem ferrados. Por enquanto, parece que vocês vão literalmente ter um cara que cita Karl Marx, adora o Hamas, um doente da Aliança Vermelho-Verde. Sim, ele é completamente doente. Vocês vão ter esse cara como o próximo prefeito. Um quarto de século, na verdade, pouco menos de um quarto de século depois do 11 de setembro, depois do maior ataque terrorista islâmico em massa da história global, certamente da história americana, mas finalmente outro evento de vítima única que matou tantas pessoas quanto as que foram tragicamente mortas em 11 de setembro. 2001, um dia que, como nova-iorquino suburbano de nascença, eu me lembro muito bem. Menos de um quarto de século depois, eles vão ter um prefeito muçulmano, e não apenas um prefeito muçulmano, mas um prefeito muçulmano que se recusou repetidamente a condenar totalmente coisas como globalizar a intifada, que injetou sua marca única e tóxica de política do Oriente Médio de extrema esquerda, de alguma forma inserindo isso em uma eleição municipal ali por vários motivos de política identitária. De quem você tem mais medo como americano, de muçulmanos ou de sionistas? Eu vou dizer que, pessoalmente, tenho mais medo dos sionistas porque sempre que eles começam com esse papo de que vai haver uma guerra, e sempre que eles começam a querer guerra, como quando querem uma mudança de regime no Irã, eles encontram um motivo, algo acontece e, de repente, nossos rapazes estão sendo enviados. Então, o que eu diria é que sua melhor defesa contra isso é simplesmente se recusar a lutar na guerra que eu acho que eles estão pronunciando. Simplesmente recuse. Recusar. Sinceramente, por princípio, recuse. Porque nossa administração foi infiltrada e há pessoas extremamente perversas no comando das Forças Armadas dos Estados Unidos e que são... Na minha opinião, eles não se importam nem um pouco com as vidas americanas, não tomam posição alguma em defesa das liberdades pelas quais as pessoas lutaram no passado. Parece que esta administração nem sequer está mais lutando pela liberdade de expressão nos campi universitários. Isso representa uma reviravolta, é uma guinada de 180 graus em relação ao Trump que desceu a escada rolante. Eu não vou apoiar isso. Você não vai me convencer de que isso é o movimento MAGA. Não é. Eu sei disso porque todos os Never Trumpers estão elogiando. E eu sempre fui contra os Never Trumpers. Então, se o Trump se juntou ao partido dos Never Trumpers, então boa sorte pra ele. Mas eu não vou segui-lo nessa. É isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto antes de respondermos alguns dos seus comentários. Vamos passar para alguns patrocinadores. O Fed reduziu as taxas de juros novamente, ótima notícia para proprietários de imóveis nos Style. Se as festas de fim de ano preocupam você, agora é hora de organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas quando tudo está caro e seus cartões estão no limite. Com as taxas caindo, agora é hora de quitar essa dívida. A American Financing ajuda você a usar o valor da sua casa para economizar já. Clientes economizam em média $800 por mês e muitos conseguem taxas de cerca de 5%, bem melhores que as dos cartões de crédito com juros altos. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, dando alívio extra para as festas de fim de ano. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. As festas de fim de ano vão chegar. Não espere, ligue hoje para os consultores de hipoteca deles. Ligue para American Financing no 8007951210. Novamente, o número é 8007951210. Ou visite americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens. Vou falar sobre a 7 Weeks Coffee. Se acompanham este programa, sabem que não é só uma patrocinadora, faz parte da nossa rotina diária. Bebemos todas as manhãs e, sinceramente, não consigo imaginar começar o dia sem ela. E não se trata apenas do sabor. O café representa algo em que acreditamos. A 7 Weeks Coffee é uma empresa pró-vida de café, com a missão de financiar o movimento pró-vida, uma xícara por vez. Eles se chamam 7 Weeks Coffee porque, com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. É quando o batimento cardíaco é detectado no ultrassom.
O negócio foi criado para salvar vidas, doando 10% de cada venda para centros de gravidez e organizações pró-vida. Já arrecadaram mais de $1 milhão e salvaram milhares de vidas. Deixe-me falar do café. Fantástico, sem mofo ou pesticidas. Cultivado à sombra, baixa acidez, orgânico, atende todos os requisitos. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre ao assinar. Você recebe um brinde com seu pedido. Só para meus ouvintes, usando o código Candice no checkout, ganha mais 10% de desconto na primeira compra. Isso soma 25% de desconto no seu primeiro pedido, além do brinde. Basta usar o código Candice em 7weekscoffee.com. Tudo bem, eu disse que íamos começar a destacar o comentário mais votado de cada episódio. Este é o comentário mais votado do episódio de ontem. Margaret escreve: o pastor McCoy me deixa muito desconfortável. Algo muito maligno emana desse homem. Ele não tem um rosto bonito. Concordo com você. Como eu disse, Charlie sempre dizia que os olhos são a janela da alma. Eu olho para ele e sei que está tudo errado. Eu simplesmente sei que está tudo errado. Stephen Forker escreve: Candace, eu apoio o Trump desde 2016, mas depois da morte do Charlie e da completa falta de transparência, esse ainda é o mesmo Trump em quem Charlie, você e milhões de outros votaram e acreditaram? Com certeza não. E como eu disse, isso foi antes da morte do Charlie. Então, o momento decisivo para mim, em que percebi que estávamos completamente enganados, foi quando ele disse: por que ainda estamos falando sobre Jeffrey Epstein? Depois, saiu uma matéria dizendo que ele estava protegendo alguns de seus doadores. E esse é o problema. Sabe, esse é o vício dele. Trump ama dinheiro e parece que ele vendeu a alma por dinheiro. Essa é a realidade. E eles não vão me convencer de que tenho o apoio e a administração que querem me manipular psicologicamente sobre uma pessoa que prejudicou crianças. Ok, isso não vai acontecer. John Diamond escreve: querida Candice, se estamos na Matrix, você é Morpheus. Você só oferece a verdade e agradeço por me ajudar a abrir os olhos sobre Israel. Muito amor para você, George e seus filhos. Cristo é rei. De fato, ele é. E veja, todos nós despertamos em algum momento. Sou grata se as pessoas aprenderam com o meu programa. Espero que as pessoas se desafiem a ler os livros, porque você não pode simplesmente perceber o que está acontecendo hoje. Você também precisa reconhecer o que é Israel, como ele se formou. Você tem que começar com Sigmund Freud, o movimento sionista inicial, Theodor Herzl, a conexão dele com Freud. Por que eles estavam conectados? Nós falamos sobre isso no meu Clube do Livro. Mesmo que você não possa participar do Clube do Livro, ainda pode comprar esses livros. Então, eu começaria com O Ataque à Verdade, de Jeffrey Massoni, e depois passaria para este livro mais importante, que é Sigmund Freud e a Tradição Mística Judaica. Acho que a combinação desses dois livros é absolutamente potente para a narrativa sionista. De verdade mesmo. E você também começará a reconhecer as táticas psicológicas que eles usam contra nós, o gaslighting. É por isso que eles celebram Sigmund Freud, porque ele popularizou o gaslighting das pessoas que eles prejudicaram. Isso é apenas um fato inescapável, como Jeffrey Massoni, que controlava os arquivos de Sigmund Freud, aponta. Andrea escreve: por favor, nos ajude a localizar o vídeo com a resposta completa de Charlie Kirk à primeira pergunta feita. Em Utah Valley, não consegui encontrar o clipe completo de 8 a 10 minutos. Só aparecem vídeos de 20 a 60 segundos. Não deveria ser tão difícil de achar. Meu produtor anotou que esse vídeo já circulou e que nós temos. Acho que a melhor forma de encontrar é sempre no X. Muita gente compartilha essas coisas, então vamos... Não sei como poderíamos te enviar isso. Nicola escreve: adoro como tantas pessoas no chat reclamam do que a Candace fala ou dizem que ela se aproveita, mas continuam assistindo e aumentando as visualizações dela. Sim, esses são nossos amigos sionistas, sempre aqui. Cumprimente-os, Intuition Gen. Obrigada por expor e cobrar TPUSA. É realmente uma droga, é mesmo. E não vai sobreviver. Não vai sobreviver a isso. Se eles não forem transparentes sobre o que aconteceu, se não forem transparentes sobre por que tiveram todas essas mudanças dramáticas, quem eram os operadores que estavam em casa? Com quem ele estava falando ao telefone? Não tem como ele estar segurando você. Agora que vi as imagens dele o tempo todo, ainda no telefone, ele não disca nenhum número e fica tempo demais na ligação. Eles estão mentindo para nós. E eu não sei por que estão mentindo para nós.
Mas você só mente quando tem algo a esconder. Então, o que é que eles estão escondendo de nós? Caitlyn, e quem eles estão protegendo? Quem eles estão protegendo? Na verdade, Caitlyn Carey escreve: "Obrigado por tudo o que você faz." O que você acha de Jordan Peterson ter adoecido em Israel? É difícil acreditar em alguém. Isso foi inteligente? Não estava percebendo. Eu sinto espiritualmente que não está certo ele estar sumido desde pouco antes de atirarem no Charlie. Eu não sabia que ele ficou doente enquanto estava em Israel. Não acho se a implicação aqui é que ele estava mudando de ponto de vista. Jordan Peterson tem sido, na verdade, um defensor firme sobre o tema de Israel. Nunca vi nenhuma pequena divergência dele sobre esse assunto. E, pessoalmente, eu achei que era insuportável porque ele era tão hipócrita nesse tema em particular. E eu não sei, eu simplesmente não sou fã do Jordan Peterson porque não acho que ele viveu a vida dele da forma que inspirou tantos a viverem as suas. Obviamente, deixando isso de lado, separando meus desacordos ideológicos com Jordan Peterson, espero que ele melhore. E sim, eu teria que ver como ele ficou doente. Recebemos respostas muito estranhas que não trazem muita clareza. Então eu não sei. Eu realmente não sei o que está acontecendo com o Jordan Peterson. Não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Noah escreve que a APAC vai tentar fazer uma aquisição hostil da Turning Point USA. Acho que isso já aconteceu, na verdade. E acho que isso já vinha acontecendo há um tempo. E estou tentando conseguir algumas evidências disso para vocês. Ouço algumas coisas. Mais coisas vão aparecer porque não vamos deixar passar. Raven escreve: Brandon Briggs pediu orações por Candace Owens, Alex Jones e Tucker Carlson, vozes corajosas expondo as trevas. Que Jesus Cristo de Nazaré os proteja. Muito obrigado. E orem mesmo. Orem e jejuem. Essas coisas funcionam. E estamos em um tempo de revelação tremenda. Isso está muito claro. E isso faz com que estejamos em tempos perigosos. Sabe, tempos de grande revelação são tempos em que o mal se torna mais desesperado. E eu acredito que o assassinato do Charlie foi porque o mal ficou muito desesperado. E o que é realmente engraçado, quando digo engraçado, estou falando de um humor negro. Enquanto eu recontava isso com minha equipe mais cedo, eu disse que o problema do que eles fizeram é que planejaram tudo perfeitamente, certo? Você nunca deveria ter um comportamento perfeito se a situação é orgânica. Esse é o problema, não é? Eles planejaram tudo perfeitamente. Então, essa ligação telefônica e sair andando, na verdade, não é o que uma pessoa natural faria. Saber para que direção andar, você estaria completamente perdido. Você estaria surtando, gritando, correndo em direção à pessoa. Parece uma operação militar. Tudo o que vemos naquele dia parece uma operação militar. E esse é o problema, certo? É por isso que os computadores nunca levam em conta a parte do comportamento humano. O comportamento humano está ausente aqui. Isso nos deixa desconfortáveis. Eles querem que esqueçamos isso. Querem que fiquemos hiperativos sobre isso. Eles querem que a gente siga em frente e fale sobre a questão racial dos Mamdani. Temos que nos comprometer a não deixar isso de lado porque estamos chegando mais perto. Vamos pressioná-los. Se isso tivesse acontecido comigo, Charlie faria o mesmo. Eu sei que sim. Esse é um tipo de maldade que deveria assustar todo mundo. Porque as implicações são que se isso de fato foi um assassinato militar, então existe, quero dizer, esqueça falar sobre um estado profundo. Estamos falando de um tipo de maldade que seria tão abrangente que até mesmo os próprios aliados do Charlie na empresa dele e na Casa Branca, alguns deles teriam que estar cientes. Obviamente, não todos, mas alguns deles teriam que estar cientes para que isso fosse executado. Sentimos isso na falta de informações divulgadas, nas mentiras contadas, no encobrimento dos 12 celulares israelenses, porque se realmente não fosse nada, não seria nada. Eles compartilhariam essa informação. Em vez disso, Kash Patel está frenético, está irritado e está gritando com as pessoas, pelo que estou ouvindo. Então vamos continuar em cima disso. Expose the Truth escreve: o trecho daquele debate para prefeito parece um esquete do SNL. De fato, parece. Como libertário conservador, não concordo com o socialismo, mas fico feliz que Mamdani venceu porque isso passa uma mensagem. Era para ser MAGA, não mega. Exato. E quando você vê aquele esquete, isso nos lembra do início do Trump. Trump estava no palco e eles simplesmente criticavam tudo o que ele dizia. E ele era realmente engraçado e mantinha-se firme no que acreditava. E nós pensávamos que ele iria perturbar o sistema estabelecido. E agora parece que ele foi engolido inteiro pelo mesmo pântano que foi limpar. Ok.
Seja lá o que for esse monstro do pântano, eu diria que ele tem garras. Tem garras. E por isso, obviamente, me sinto decepcionado com Trump. Mas isso não se compara ao que sinto por toda a família Trump, considerando tudo o que Charlie fez para levá-los aonde chegaram. O silêncio deles é algo que me incomoda muito. Como eu disse, não vou votar até que isso seja resolvido. Não me importo se Dana Lash e todos os neoconservadores quiserem reclamar disso. Vou usar minha plataforma para dizer que as pessoas não devem ter fé no sistema. Nenhuma fé até que isso seja resolvido. Se quiserem apoiar meu trabalho, como sempre, indico o site makehimasandwich.com. Livro. Você vai gostar muito deste, especialmente porque estamos nos antecipando à temporada de festas. Também vou autografar alguns exemplares assim que sair do ar hoje. Isso estará disponível makehimasandwich.com. E você pode se inscrever em nosso site canizones.com. É mais uma forma de você nos apoiar e ao trabalho que fazemos, pois somos uma equipe muito pequena, incrivelmente pequena, que torna tudo isso possível. Este programa acontece todos os dias. Compre uma camiseta, compre um desses lançamentos incríveis. A gente não sabe, mas a gente sabe. Compre copos e mesmo que não possa agora, quero agradecer por vocês aparecerem todos os dias e assistirem ao programa. Somos imensamente gratos a vocês. Nos vemos amanhã.